Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Todos podeis assentar, por gentileza. Graças a Deus. Amados, é um prazer estar com vocês aqui essa noite para participar deste momento tão especial de comunhão, de ceia do Senhor, cultuarmos a Deus juntos, sentirmos o que estamos sentindo aqui. Isto é bom e eu digo muitas vezes que esse momento de culto, de ceia, nas nossas igrejas, tanto para a igreja, a membresia, quanto para nós, sacerdotes, pastores, obreiros, é um dos momentos mais importantes que nós temos na igreja do Senhor, porque lembramos a razão pela qual nós temos o direito de adentrarmos este santuário, de pisarmos esse lugar. Em Hebreus 10 e 19 está escrito que nós temos ousadia para entrar aqui por causa e pelo sangue de Jesus. Um prazer rever o meu muito amado amigo, de muito tempo já, muitos anos, eu não vou falar quantos para não revelar um pouco da idade da gente, pastor Samuel. Nós somos amigos já de muito tempo, não é de hoje, não é? Que bom rever a sua esposa, a irmã Débora, a família toda, né? Vi os filhos aqui. Essa orquestra linda, que templo lindo, que templo lindo. Eu sempre assisto grande parte dos cultos de vocês pela internet, sempre vejo. Quando posso, às vezes estou em algum hotel viajando, eu vejo o culto. E a igreja é mais bonita aqui no presencial do que através da imagem transmitida pelas redes sociais. Bom estar com a minha esposa, minha sogra. Vocês veem que eu sou crente, onde eu vou carrego a sogra. E também um prazer ver aqui minha prima Olinda, tocando ali lindamente. Já vi a priminha ali também. Ah, está aqui do lado, ela já está aqui, ela estava lá, já está aqui. Deus te abençoe, que bom ver vocês aqui. Já vi o tio Zé Lozano lá atrás, não é? Deus abençoe, o esposo da Olinda está ali também, Deus abençoe vocês. Meus amados, eu quero neste momento convidá-los para um texto, porque quero aproveitar bem o tempo que o pastor Samuel me facultou ministrar a palavra, diga-se de passagem, uma boa porção de tempo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo de número 19 e no versículo 30. Eu digo sempre que sou filho do pastor Elande, que me recebeu em Marília na década de 90. Hoje moro aqui em Itajobi, mas estou esse fim de semana aqui com meus pais, em Araçatuba. Estava lá agora e trago um abraço da minha família para o senhor, para a família toda aqui, não é? E depois do culto retorno para lá, porque tenho agenda domingo, segunda em Guararapes e terça-feira em José Bonifácio. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Este versículo diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu vou fazer a leitura uma vez mais. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A palavra que eu quero tomar como base para a nossa reflexão desta noite, para o culto da ceia do Senhor, é esta expressão que foi proferida pelo Senhor Jesus, como sendo a sua expressão final na cruz: está consumado. E com base nesta expressão, eu quero pensar com vocês em 4 dramas impactantes que envolveram a humanidade. E através desses dramas todos que envolveram a humanidade, nós estamos aqui hoje para glorificar a Deus por causa deles, da maneira como Deus lidou com cada um deles. Esta frase do Senhor Jesus Cristo, que, como eu disse, foi a sua última proferida no Calvário, ela é o carimbo, a autenticação de um projeto divino que já estava pronto desde os tempos da eternidade para nossas vidas. E no transcorrer dessa nossa reflexão,
eu quero mostrar a você como foi importante essa decisão do Senhor Jesus por nós e mostrar a você também que o Senhor Jesus fez isto de livre e espontânea vontade. Ele decidiu morrer por nós. Ele não fez isso obrigado. Ele não fez isto porque não tinha forças para lutar contra isto. Ele fez por amor a nós. Ele fez porque nos ama. Ele fez porque, apesar das nossas misérias e dos nossos pecados, Ele teve compaixão de nós. E Ele decidiu que nós não ficaríamos separados dEle por toda a eternidade. Ele decidiu que nos queria de novo perto dEle. Ele quis nos unir ao Pai. Esta expressão, esta frase, está consumado, ela tem também no grego um significado interessante, que é mais do que está consumado, que é o verbo estar no presente contínuo. Toda vez que você citar esta frase, está consumado. Mas ela tem um significado mais veemente, mais forte, mais taxativo. Significa permanece consumado. Toda vez que nós lermos esta frase no grego original, ela significa permanece consumado. Jesus está dizendo, eu estou consumando e vai permanecer assim. O que ele está dizendo é, eu estou consumando e depois disso não será preciso fazer mais nada para consumar. O que eu estou fazendo aqui, consuma para sempre o que eu vim para fazer. Então significa permanece consumado. Também significa está pago. Ou seja, paguei. E da mesma forma, por consequência, significa permanece pago. Concluindo, a dívida que eu tinha com Deus, a dívida que você tinha com Deus, a dívida que nós tínhamos com Deus, Ele pagou. E ela permanece paga. Não tem mais acréscimo. Não tem mais o que nós coloquemos como pendência. Jesus pagou e disse, está pago e vai ficar pago, porque eu resolvi pagar por toda a eternidade. E ainda que Satanás tente aumentar esta dívida contra você, já está pago. Tudo que ele vier a crescer, já está pago por antecipação. Eu pago agora por toda a eternidade. Esta expressão no grego teléu significa terminar, completar, executar, concluir, pagar, realizar, expirar, encher, terminar, executar plenamente, não deixar resquício, não deixar nenhuma ponta para trás, não deixar nenhum pedaço de linha, não deixar nada, pagar completamente. Esta expressão também significa aperfeiçoar, terminar totalmente, e por causa de terminar totalmente, transformar totalmente. O pagamento que Cristo fez por nós no Calvário, além de quitar a dívida, nos transformou para sempre em pessoas diferentes das que éramos antes da dívida ser paga. Antes de você viver no pecado e dever para Deus, você era uma pessoa. Depois que Jesus pagou por você e por mim, nós somos outras pessoas transformadas pelo poder do pagamento que Ele executou no Calvário. E eu sempre gosto de explicar que o Senhor Jesus não foi vítima do ódio comum dos homens simplesmente. Ele não foi ao Calvário porque não tinha forças para lutar contra o poder romano. Ele não foi ao Calvário porque não tinha forças para lutar contra os judeus da sua época. Ele não foi ao Calvário porque ele não tinha forças para lutar contra a morte. Ele não morreu simplesmente porque não podia resistir à força truculenta dos soldados que o foram buscar, ao Império Romano, às autoridades judaicas ou o próprio poder de Satanás. De forma alguma. Isso era execução de um plano que estava pronto, como eu disse, desde a eternidade. E a única coisa que ele resolveu foi, eu vou cumprir o plano até o fim. E é por isso que depois de cumprir tudo, ele diz, está consumado, eu cumpri. O projeto era esse, está pronto. Eu não deixei nenhuma parte do projeto sem cumprir. Eu executei o projeto inteiro. Eu cumpri o meu papel, está pago. Não é um plano B para a humanidade, a morte de Cristo. É o plano A, o original,
original desde a eternidade. Jesus não morreu porque o plano A falhou. Ele morreu porque este era o plano A. Nós somos o plano A de Deus. Ele morreu para nos garantir a eternidade com Ele. Não é à toa que em Apocalipse capítulo 13 e versículo 8 está declarado: o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, o Cordeiro já estava morto. A Bíblia King James tem uma expressão que eu gosto, diz assim: do Cordeiro que foi imolado, porque me faz lembrar de Isaac, que quase foi imolado. Do Cordeiro que foi imolado desde a criação do universo, desde o começo de tudo. O foco de Cristo era um só: pagar a dívida por nós. Desde o começo Jesus só tinha um foco: pagar toda e qualquer dívida que o pecado tivesse imputado a nós. E em Colossenses capítulo 2 e versículo 14, há uma das expressões que eu acho uma das mais lindas da Bíblia. Está escrito assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. De novo eu cito a versão da Bíblia King James: ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz de uma vez por todas. Ele arrancou esta dívida de nós. Ele assumiu esta dívida. Jesus pagou a dívida. Há um exemplo comum da cultura romana, interessantíssimo. E os senhores que estudam Bíblia já leram sobre isto. Quando alguém era condenado pelo poder romano a cumprir uma determinada pena, fosse ela de prisão ou de morte, este alguém tinha uma cédula na qual constavam todos os seus delitos. Era dado a este alguém uma cópia dela, e era posta para que essa pessoa se sentisse injustiçada. Ela recebia uma cédula que vinha escrito: olha, você está sendo condenado por isto, por isto, por isto e por isto. E uma segunda via era feita e era colocada na porta da cela do condenado. Todos que o viessem visitar, quando chegavam na porta da cela, parecia um zoológico. Estava lá uma lista dos crimes pelos quais aquele indivíduo estava pagando. Então quem chegava no corredor das celas, estava olhando, chegava e olhava na grade, e tinha lá uma cédula escrita: está preso porque matou, porque fez motim, porque fez aquilo outro. E o indivíduo, quando morria, a mesma cédula era usada, e se fosse por morte de crucificação, uma das mais cruéis do Império Romano, era colocada no topo da cruz a cédula, indicando quais crimes ele tinha cometido. Tanto é que foi colocada uma cédula no alto do Calvário, acusando Jesus do crime que ele havia cometido. Qual era o crime? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele está morrendo porque ele é o rei dos judeus. Aquilo era uma cédula que indicava qual era o crime que ele havia cometido. E quando aquele indivíduo cumpria a sua pena, não fosse ela de cruz e de morte, fosse ela apenas de prisão, quando ele terminasse de cumprir o tempo da pena e ele fosse solto, as autoridades iam lá, tiravam aquela segunda via, entregavam para ele e diziam: leve esta segunda via para provar que você cumpriu a sua pena. E o Império Romano vinha e batia um carimbo em cima da cédula: está pago, pena consumada, pena paga completamente. Saia com ela. Alguns, inclusive, se você ler a história, a cultura, no começo, nos primeiros dias, quando saíam, porque ainda eram tidos como criminosos, ninguém sabia se havia pago a pena ou não. Então, vinha lá uma cordinha e eles penduravam aquela cédula no pescoço e andavam pelas ruas. E que olhavam, mas ele não estava preso? Olhava logo a cédula e tinha um carimbo do governo romano escrito: está pago. Ele já cumpriu a sua pena, ele já pagou aquilo que ele devia para o governo, para o Estado. Ele já pagou. Foi o que Jesus fez quando ele morreu por nós. Havia uma cédula indicando os nossos pecados, a nossa traição a Deus no Éden, a nossa mentira para Deus, a nossa desobediência para Deus. E toda vez que Deus queria ter um relacionamento conosco, Satanás mostrava aquela cédula e dizia: Deus, tu não podes, eles são condenados, tu não tens, eles não têm o direito de falar contigo, eles são condenados, eles têm crimes que cometeram contra ti, eles não têm direito. Quando Jesus morreu por nós, ele arrancou a cédula
da mão de Satanás, ele arrancou na cruz e ele cravou no alto e disse: está pago, eu carimbo com o meu sangue. A partir de hoje, meus filhos não me devem mais nada. Eu estou consumando o pagamento da dívida, e você, Satanás, não tem mais poder de acusá-los de nada, porque eu paguei. Você pode adorar a Deus esta noite. Foi por isso que ele gritou no alto do Calvário: está pago, ninguém me deve mais nada. É por isso que você pode dar glória a Deus agora livremente, sem peso na consciência. É por isso que você pode tocar nesse pão e neste cálice sem peso na consciência, porque nada mais pesa contra você. Qualquer pecado, o sangue de Jesus lava, apaga, arranca, extermina, porque foi para isso que ele derramou sangue. Foi para apagar os nossos pecados. Oh, aleluia! O primeiro drama que um homem viveu foi o drama do Éden. Porque no Éden você vai ler no Gênesis que Deus criou Adão e Eva e os colocou no paraíso, no jardim do Éden. Deu a eles toda a liberdade. Eles desfrutavam não só de tudo que havia dentro do jardim, como desfrutavam da comunhão com o seu Criador. Deus só deu uma única ordem. Olha que dificuldade que a gente tem em obedecer uma ordem única de Deus, companheiro. Ele só disse: vocês podem comer de tudo aqui. Vocês só não toquem, minha querida irmã Edna, na árvore que está no meio do jardim. Só isso. Só não toquem nela. Esta árvore é uma árvore que eu não quero que vocês encostem nela. Me obedeçam, vivam, desfrutem de tudo. Aí você conhece a história, eu não preciso contá-la em detalhes. Satanás incorpora numa serpente. E ele vai e fala com Eva: foi Deus que mandou você não comer desse fruto? Porque a Bíblia diz que aquela árvore, ela era agradável de se ver. O fruto dela era sedutor, atraente. Eu fico imaginando, irmã Luciana, como não devia ser bonito o fruto daquela árvore. Eu não sei que fruto era. Por isso que alguém imagina que possa ser a maçã. Porque se alguém aqui já foi lá para os lados do sul e viu um pomar de maçãs, é um dos pomares mais lindos que existem. Aquelas maçãs vermelhinhas. Eu não sei que fruto era, mas era um fruto. A Bíblia diz que é um fruto e eu creio do jeito que a Bíblia diz. Eu não creio: pastor, isso é uma figura. Não, eu creio do jeito que a Bíblia diz. Eu digo sempre que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria e não questionaria. Então eu creio que era um fruto lindo de se ver. E Eva já estava com os olhos olhando para aquele fruto, admirando. E a serpente disse: Satanás, Deus disse para você não tocar. Sabe por que Deus disse isso? É porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Ele desperta no coração, na natureza do homem, a ambição, o desejo de ser o que não é, o desejo de ter o que o outro tem. Esse negócio de inveja nasceu lá no Éden. Isso não é novidade, não é coisa de hoje. O dia que você comer dele, você vai ser como Deus. E a Bíblia diz então que Eva desobedece, pega o fruto, come, dá um pouco para Adão. Adão também comeu do fruto. E a partir dali, a gravidade do pecado foi tão grande, que nós temos uma coisa em teologia chamada de solidariedade da raça. O que é isto? Adão e Eva pecaram, e a partir de agora, todos os filhos que nascem após eles, nascem com o gene do pecado no DNA. É transferido para toda a raça humana. Não é à toa que Paulo escreve aos Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem precisa se reconciliar com Deus. E Deus então dá uma solução paliativa para aquele momento. Paliativa. Primeiro Deus profere maldições contra Eva. Deus profere maldições contra Adão. Eva, com dor terá filhos, com dor será a tua conceição. Profere maldição para Adão: vai ter que trabalhar, comer do suor do teu rosto, a terra vai produzir espinhos e cardos. Deus profere maldição sobre a serpente, que a gente, lendo a Bíblia e estudando um pouco de ciência, sabe que biblicamente e cientificamente a serpente andava sobre os pés.
De alguma forma ela podia se equilibrar e ficar em pé. E Deus diz, a partir de hoje você vai se arrastar sobre o teu ventre e vai comer o pó da terra. Alguém me perguntou outro dia, pastor, mas serpente não come terra. Experimenta arrastar com a cara no chão para você ver se você não come. Come, não é que ela se alimenta da terra. Significa que ela vai andar humilhada, ela vai se arrastar no chão. Deus profere maldições. E Deus profere uma maldição interessante. Deus diz assim, se o homem e a mulher permanecerem aqui no Éden, agora que eles conhecem o bem e o mal, agora que eles conheceram o pecado, o gene do pecado está neles. Sabe o que é que vai acontecer? Eles vão acessar a árvore da vida e vão viver eternamente pecando. Para que eles não vivam eternamente, eu os porei para fora do jardim. Solução paliativa. Deus expulsa Adão e Eva do jardim e diz a Bíblia que Deus põe anjos com espadas inflamadas no caminho da árvore da vida. E Deus diz, aqui vocês não vão mais tocar. Só era uma solução paliativa, porque o pecado não existia dentro do Éden, mas fora dele continuou existindo. A humanidade continuou se proliferando. Solução paliativa, expulsar Adão e Eva do paraíso não resolveu o problema, porque nasce Caim, nasce Abel e eles nascem com o gene do pecado. E a partir deles a humanidade vai se expandindo, vai se multiplicando. Até que em Gênesis capítulo 6, versículo 5, tempos depois, a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 6 e 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Nós estamos falando de antes do dilúvio. O problema do pecado permaneceu. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, mas o problema permaneceu. A Bíblia King James diz, contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas, olha que expressão forte, toda motivação que provinha das entranhas do homem era sempre e somente inclinada, companheiro, à prática do mal. Então Deus dá, Olinda, uma segunda solução paliativa. A segunda solução qual é? Eu vou mandar um dilúvio sobre a face da terra. E eu vou destruir essa raça humana que está aí. Porque esses homens, eles estão corrompidos. O pecado deles fede diante das minhas narinas. A maldade no coração do homem. Eu não quero mais esse homem pecador. E diz a Bíblia que no meio daquela geração Deus encontra um homem, no qual ele achou graça, cujo nome era Noé. E Deus fala com Noé, Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio e vou destruir toda essa gente. E Noé passa um centenário construindo uma arca. E quando termina, a Bíblia diz que só Noé e mais 7 entraram na arca. Foram apenas 8 almas. Noé, sua esposa, suas filhas e seus genros, e os animais que Deus mandou separar para colocar na arca. Como meu filho perguntou para mim outro dia, papai, Noé colocou peixe na arca? Eu digo, não meu filho, peixe não precisa, não morre afogado. Mas Noé encheu a arca, colocou todo mundo lá. E Deus diz, eu vou exterminar, vou acabar com essa praga do pecado, paliativamente acaba, e vou mostrar para o homem que o problema do homem não é o diabo apenas, o problema do homem é o homem mesmo. O problema da maldade do homem não é só o parente, o vizinho, quem mora na sua rua, não é um encapetado que trabalha com você na firma e fica tentando tirar você de lá, não é só o parente de longe. Eu vou provar para eles que o problema está no gene, está no DNA. E Deus então manda um dilúvio e mata toda a humanidade da época. E só se salva Noé com a sua família, que eram tementes a Deus e crentes. Resolveu o problema? Não. A Bíblia diz que depois do dilúvio a corrupção continuou crescendo de forma galopante. Não se resolveu a situação. Até que Deus diz, para essa humanidade que está aí, ela mesma não consegue dar jeito em si. Pode ser que alguém na eternidade, ou pode ser que alguém em estado humano, depois questionasse e dissesse, Deus, e se o Senhor fizesse um código de leis aí para ajudar esse povo a ser santo? Porque lá no Éden, Eva cometeu lá uma falhazinha, era um mandamento só, hein? Não tinha vários não, era um só. Eles se encontravam com Deus todo dia na virada do dia.
A partir do dia que Eva tomou o fruto, deu para Adão, Deus parou de conversar com eles, perderam comunhão. Eva só tinha um mandamento e ela conseguiu infringir aquele mandamento, e Adão também. Aí alguém diz: Senhor, vamos criar aí um código de leis. Isso é conjectura minha, tá? A Bíblia não diz isso, eu só estou dizendo para fazer você pensar. E Deus então cria um código de leis para provar para o homem que o problema não é a lei, o problema é o homem. E Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, que são apenas o esboço de uma série de mais de 2.000 mandamentos que os judeus têm, que eles têm que obedecer, e com fragmentos chega a 6.000 pequenos mandamentos que os judeus têm que obedecer. E Deus dá um código de leis. Você recebe os 10 mandamentos, o decálogo de Moisés, as pedras. Ele recebe os 10 mandamentos e alguém diz: quem sabe agora o problema do homem vai ser resolvido. Mas Deus está dizendo para a humanidade: eu vou provar para vocês. O primeiro drama foi o drama do Éden. Nada se resolveu, mesmo expulsando Adão e Eva de lá. O segundo drama foi o drama do dilúvio. Eu mandei um dilúvio, matei os homens, e nem assim o pecado morreu afogado nas águas. Agora vem o terceiro drama, o drama da lei. Eu dou uma lei para vocês e vou provar para vocês que o problema do homem não é a falta de regra, porque ele não consegue cumprir. O problema do homem é que o pecado está incrustado nele, no DNA dele. E o pecado dele só pode ser curado por algo tão poderoso que seja capaz de penetrar o seu DNA e mudar o seu DNA. Olha como isso é forte. E diz a Bíblia que Deus então entrega a lei, e o homem não cumpre a lei. Então o que é que nós encontramos? O homem não cumpriu as regras do Éden, o homem não cumpriu as regras morais após o dilúvio, o homem não cumpriu a lei. O homem continuou afundado no pecado. Aí Deus diz: agora eu vou aplicar o último drama da humanidade, mas esse drama vai ser suficiente para resolver para sempre o problema do pecado. Eu chamo isto de drama do Calvário. Parte do plano essencial da salvação. Só o Calvário foi capaz de solucionar de forma definitiva e satisfatória o problema do pecado. Porque morreu por nós um Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado, tão humano quanto nós. E Ele provou para nós que em estado humano é possível obedecer a Deus se a gente estiver nele. Hebreus capítulo 4 diz assim o texto bíblico: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós todos que estamos aqui, em tudo foi tentado, com uma diferença, porém, todavia, mas sem pecado. O problema multidão era Páscoa. Pilatos está lá e os judeus estavam gritando que era para matar, que era para condenar. E a Bíblia diz que chega um mensageiro no ouvido de Pilatos e diz: olha, só para você ter uma ideia de quem é esse homem, a tua mulher, a tua esposa, mandou te avisar para tu não te meter com esse justo, porque essa noite ela foi atormentada com um sonho que mostrava o quanto este homem é justo. Não te meta com ele. Pilatos não tem coragem de tomar uma decisão, é um covarde, mas fazia parte do plano eterno de Deus. Quando ele vê que a multidão de judeus grita e ninguém tem um pecado de fato, um crime para apontar contra ele, que pudesse ser incluso na lei romana, para ele receber uma condenação romana. Então ele viu que não tem o que fazer. Do que vocês acusam esse homem? Não, ele diz que é o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus. Jesus diz: tu dizes, é você que está dizendo. Você não vai falar nada, rapaz.
rapaz, olha, eu só posso dizer uma coisa: tu não teria poder nenhum, nem de me prender, nem de me condenar, se de cima não te fosse dado, se meu pai não tivesse dado para você. E aí a Bíblia diz que Pilatos, não podendo fazer nada, lava as mãos. Simbolicamente era um símbolo: estou lavando minhas mãos. Até hoje a gente tem essa expressão: eu lavo minhas mãos. Vem de lá de Pilatos. Eu lavo minhas mãos, eu não me envolvo com isto. Quem vocês querem que eu prenda ou que eu solte? Solte Barrabás e prenda Jesus. Imediatamente ele recebe a ordem de receber açoites, tiram uma roupa dele, o despem, o deixam nu, colocam uma túnica escarlata nele, desce uma coroa de espinhos, colocam sobre a sua cabeça, colocam uma cana na sua mão direita e começam a zombar dele: tu não és o rei dos judeus. Tu não és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Batem na cabeça dele, aqueles espinhos encravam no seu crânio, batem, dão tapas no seu rosto, cospem no seu rosto. O meu mestre, que nunca teve um pecado sequer, escarnecem dele. E depois de escarnecerem, tiram aquela túnica, vestem os seus trajes normais e soltam ele para carregar a sua própria cruz pela Via Crucis. Coloca uma estaca de quase 80 quilos nos ombros dele. A multidão já conhecia aquilo como sendo um espetáculo para qualquer condenado romano. Assistir a condenação, assistir os trâmites, as etapas da condenação de qualquer pessoa no Império Romano era como um dia de carnaval, um dia de desfile cívico. Todo mundo ia para a rua, as calçadas ficavam apinhadas de gente, e o condenado miserável passava no meio, e a multidão zombava, a multidão gritava: vai morrer, vai para a cruz. E no caso de Jesus, a Bíblia diz que eles gritavam: tu não és o rei dos judeus, tu não tens o poder, não é tu que anda dizendo por aí que é filho de Deus. E ele carregando a cruz, e já não aguentando mais, que tinha apanhado a noite inteira. Eles dizem: salva-te a ti mesmo. E a Bíblia diz que ele está calado, ele não abre a sua boca, porque Isaías 53 diz: ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Oh, e canto de recheio. A Bíblia diz que as mulheres, pastor Samuel, batiam nos peitos, desesperadas em ver o sofrimento daquele justo, que nunca ninguém viu fazer mal a ninguém. Ao contrário, só viram ele fazer o bem. Ele cai a primeira vez, ele não suporta o peso da cruz. Soldado açoita, o chuta e diz: levanta. Não era você que até agora estava dizendo que era o rei? Levanta, pega esta trave e carregue. Ele não está suportando, mas ele se levanta sofregamente e ele se apoia. A trave é colocada de novo, o sangue lhe cobre a face, o suor, dores terríveis tomam conta do seu corpo. Mas ele continua se arrastando pela Via Crucis, e ele caminha mais alguns metros e não suporta o peso e cai pela segunda vez. Os soldados o chutam de novo e dizem: você vai carregar até no Gólgota a tua cruz. Ele se levanta de novo, alguém ajuda, apoia, coloca a trave nas costas. Ele continua se arrastando. Cada tombo que ele levava eram mais ferimentos pelo seu corpo. O peso da trave vinha sobre ele quando ele caía. E ele se levanta pela terceira vez e caminha mais um pouco, até que ele não suporta mais. E Simão, o sirineu, vai passando. E alguém diz: Simão se ofereceu para levar a cruz de Cristo. Mentira, ele nunca se ofereceu. A Bíblia diz que o constrangeram a levar a cruz. Ninguém queria levar a cruz de um condenado. Ele quis levar uma cruz por nós, por todos os nossos pecados. Os condenados éramos nós naquele dia, mas ele levou a cruz por nós. Colocam sobre Simão sirineu e ele chega até o alto do Gólgota. E eu não vou narrar em detalhes, porque eu não tenho tempo para isto. Mas quando chegam no alto do Gólgota, já está pronta. A trave horizontal é colocada. Colocam a trave vertical, colocam uma na outra, encaixam, jogam o seu corpo de costas em cima dela, esticam o seu braço direito. Um algoz daquele pega um cravo, um prego de 12 centímetros aproximadamente de comprimento.
Era quadrado o prego, ele só tinha as pontas afuniladas em forma de triângulo, só as pontas, mas o prego inteiro era quadrado. Jogam ele, pegam a marreta, colocam em cima, miram aqui, no meio do carpo, colocam aquele prego e vem um algoz, enquanto um segura o cravo, o outro vem com uma marreta, ergue o seu braço e bate. Batem o cravo. E ele está se contorcendo com dores terríveis. Mas eles não desistem de fazer aquilo, porque eles tinham ódio dele. Eles não queriam ele vivo. Ele estava morrendo porque tinha ressuscitado Lázaro. Ele estava morrendo porque tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Ele estava sendo condenado porque ele tinha levantado a filha de Jairo. Ele estava sendo condenado porque ele havia curado o cego Bartimeu. Ele estava sendo condenado porque ele tinha curado aqueles 10 leprosos. Ele estava sendo condenado porque havia curado aquela mulher corcunda num dia de sábado na sinagoga. Ele estava sendo condenado por isso, por fazer o bem. Esticam suas pernas e pregam o terceiro cravo. Ele já não está mais suportando a dor, mas ele não xinga, ele não espragueja, ele não diz uma palavra contra os seus algozes. Eles pegam a cruz, um buraco mais ou menos de 60 a 80 centímetros já está pronto no chão. E eles suspendem na vertical. Quando eles suspendem a cruz, o peso do seu corpo já se repuxa naqueles cravos. Ele sente o corpo cair, o peso do seu corpo, e se apoia nos pés que já estão com cravo. E ele começa a sentir asfixia. E eles pegam os soldados e jogam a cruz no buraco. Eles não tinham delicadeza nenhuma. Não era uma encenação, aquilo era verdadeiro. Era um espetáculo de crueldade. E quando eles soltam a cruz, que ela bate no fundo do buraco, eu imagino aqueles escravos rasgando o seu carpo e os seus pés. E ele geme, mas ele não abre a boca para dizer uma palavra, como um cordeiro mudo. Alguém diz, não é o rei dos judeus, por que está passando por isso? Mas lá no Getsêmani, quando prenderam ele, pouco tempo antes, na noite anterior, quando os soldados o prendem, Pedro arranca a espada, ele manda guardar a espada, guarda, porque quem fere com espada vai morrer pela espada. Pedro, meu reino não é desse mundo, meu negócio é outro. Pedro corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, ele pega, coloca a orelha no lugar. E quando os soldados vêm com archotes, varapaus, ele olha para os soldados e diz, vocês estão vindo a mim como se eu fosse um cão vira-latas. Eu passei esse tempo todo no templo ensinando vocês, vocês nunca me prenderam, agora vocês vêm comigo com um pedaço de pau. Fiquem sabendo que eu só estou indo preso porque eu quero. Eu estou me entregando pela humanidade, eu estou me entregando. Tanto é que quando eles chegam no Getsêmani, pastor Samuel, eles perguntam, Jesus pergunta, a quem buscais? Ele diz, é Jesus Nazareno. Ele diz, sou eu. Quando ele diz, sou eu, eles caem todos de costa. Eu costumo dizer, pastor Samuel, quando ele disse sou eu, escapou aquele eu sou que ele mandou Moisés dizer para o faraó lá atrás. Quando ele disse sou eu, a divindade dele escapou, bateu neles e pum, caíram todos de costa. Está dizendo isso é só para mostrar para vocês que eu tenho o poder de não ir se eu quiser. Eu estou indo por amor. E eu vou terminar agora. Ele disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos agora, e eu não iria. Ele vai porque ele quer. E ele padece todas as agruras da cruz. Ele não abre a boca, ele sofre. O único lamento que ele faz lá no Getsêmani é Deus meu, na cruz. E lá no Getsêmani ele ora, ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, e todavia seja feita a sua vontade. Lá na cruz ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Ele está sentindo a separação do Pai por causa do pecado, por minha causa e por tua causa. Mas ele ainda tem forças para olhar para mim e para você ao pé da cruz, porque nós estamos representados lá. E ele tem força de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele é tão
solidário, Ele é tão cheio de amor, que Ele ainda tem tempo, morrendo na cruz, de olhar para a mãe que está no pé da cruz e dizer: João, do lado dela: mulher, eis aí o teu filho. João, cuida dela, assume ela como tua mãe. Ele morreu preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa eternidade, com a nossa salvação. Oh, aleluia! Alguns, quando pregam, dizem: Satanás fez festa quando Jesus morreu. Não foi o maior pavor de Satanás. Se havia uma coisa que ele não queria, era que Jesus morresse, porque ele sabia que a morte de Cristo era a nossa libertação eterna. Ele entrou em desespero, ele não queria, é por isso que ele tentava. Ele dizia: desce daí, se tu és o Cristo. Ele dizia: não, Satanás, eu tenho um propósito, eu quero ver todos eles reconciliados de novo com meu Pai, eu não vou desistir. Oh, aleluia! E então vem a última frase: está consumado. Eu paguei, eu quitei a dívida, não tem mais dívida nenhuma, não tem mais pendência no teu nome. Eu limpei teu nome na eternidade. Tu agora tens o teu nome escrito no livro da vida, basta querer. Quando ele faz isto, a Bíblia diz que escurece o céu, o véu do templo se rasga de alto a baixo, o chão treme, sepulturas se abrem, mortos ressuscitam, e o soldado que havia zombado dele o tempo todo cai de joelhos na frente da cruz e diz: verdadeiramente este homem era justo. Está consumado. Por isso, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque está pago. E quando Satanás apontar para você e tentar te acusar, você só vai olhar e vai dizer: Satanás, arreda-te daqui, porque está pago. Não tem nada mais que pesa no meu nome. Quando ele disser para você: ô linda, não tem jeito, você pecou, você fez isso, você fez aquilo, você não é digna, você vai olhar para ele, vai erguer a cabeça, vai bater no teu peito e vai dizer para ele: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você pode levantar a tua mão e adorar a Deus esta noite. Você pode gritar: está consumado, está consumado, está pago, eu não devo mais nada, Ele pagou por mim.